As cenas de arqueologia ou geologia podem nos remeter às trilogias do Indiana Jones. Pode até parecer uma ciência distante para aqueles que são leigos neste tema. Mas você sabia que estes estudos influenciam o entendimento da formação do nosso planeta, o entendimento da nossa história e até mesmo em produtos cosméticos? Pois bem, hoje nós conversamos com Paulo Parra, pesquisador de Dáquila Pesquisas, engenheiro civil, com especialização em geotecnia, geologia e mecânica das rochas, que vai nos ajudar a desvendar os benefícios que este conhecimento pode trazer para ampliar o seu conhecimento e até influenciar a sua qualidade de vida. Muito bem, Paulo. Primeiramente, muito obrigada por ter atendido o nosso convite, por disponibilizar sua agenda para bater esse papo com a gente hoje. Obrigado, Carol. Obrigado à TV CH pela oportunidade, pelo convite. Carol, eu sou um pesquisador. Muito bem. Eu procuro sempre, nas minhas pesquisas, entender a natureza em todos os seus aspectos. Sempre procuro conhecimento e entendimento. Eu vou procurar responder as suas perguntas sempre dentro de um nível teórico, dentro do nível da ciência, sempre respondendo as suas perguntas baseado em conhecimento obtido em pesquisas, obtido em testes de laboratório, obtido em experimentos. Muito bem. Pois para quem gosta de pesquisas e gosta da natureza, nós não poderíamos estar em lugar melhor. Nós estamos hoje na região de Corguinho, no Mato Grosso do Sul. Uma região do ponto de vista geológico muito especial, né, Paulo? Com Sim. um ativo muito especial que é a argila, né? Eu falava agora há pouco sobre as questões cosméticas, mas me parece que a argila daqui, a questão cosmetológica, é só o começo. Sim, essa argila vermelha, né, da Kimberlito Clay, é uma argila muito especial, tem características muito diferentes das demais argilas da região. A diferença está na sua forma cristalina. Então, se a gente olhar, uma argila não é como uma areia que os grãos são arredondados. Se você olhar num microscópio uma amostra de argila, você vai ver placas. Você vai ver como se fosse um castelo de cartas, sendo que as cartas são as placas de argila. E essas placas de argila, elas têm polaridade. Ela tem, numa extremidade dessa placa, uma polaridade positiva, na outra extremidade, uma polaridade negativa. Isso cria um campo eletromagnético que prende as moléculas de água entre elas. E também esse campo possibilita uma troca catiônica. Então, se você utilizar a energia no seu rosto, no seu corpo, vai facilitar essa troca catiônica entre a argila e o seu corpo, proporcionando, por exemplo, clareamento da pele, proporcionando um rejuvenescimento da pele e proporcionando até outras coisas interiores ao nosso corpo. A argila não atua só na pele, ela atua também internamente. Eu estava estudando um pouquinho a respeito, me parece que inclusive em relação à desintoxicação do nosso organismo, a desintoxicação do nosso corpo. Sim, essa argila atua, eu já fiz testes, eu já fiz experimentos com ela atua internamente até na região límbica do nosso cérebro, liberando determinados hormônios que dão alguns prazeres para nós. Por exemplo, se você utilizar essa argila, você tem uma contusão e você passar argila, essa argila vai tirar a dor. Você sabe por quê? Porque ela atua na região límbica, libera o hormônio, a endorfina, que vai atuar reduzindo a dor. Outra coisa interessante é quando você passa a argila, você tem uma sensação de prazer. Essa sensação de prazer vem da liberação também de um outro hormônio, o hormônio do prazer, a dopamina, também liberado pela hipófise na região límbica do cérebro. Então ela atua em várias coisas. Então, por exemplo, a redução do estresse. A redução do estresse é justamente quando ela libera a dopamina, corta o efeito do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então ela tem outros benefícios, isso está sendo pesquisado ainda. Tem muitas pesquisas sendo feitas em função dessa qualidade dessa argila. É interessante porque então não é somente uma percepção, mas uma realidade que acontece no nosso organismo, né, Paulo? Eu achei interessante quando você falou da estrutura cristalina. Por que ela tem essa estrutura tão diferenciada? Ela tem uma estrutura cristalina que ela tem uma camada, aquelas placas de argila, ela tem uma camada de cristais octaédricos entre duas camadas de cristais tetraédricos. Só que essa argila ela tem diversos minerais. Esses cristais são diversos minerais.
São minerais, pelos os testes de laboratório, foram 123 minerais nessas estruturas cristalinas. E outra, ela foi formada numa condição muito especial. Esses cristais têm uma estrutura muito especial que nós vamos comentar depois, quando a gente discutir sobre a formação desses depósitos de argila. Mas o que de forma específica, né? Porque quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre o tema, eu vi que essa formação seguiu milhões de anos, 130 milhões de anos. O que aconteceu nessa formação geológica que trouxe esse benefício para a gente? Carol, a gente vai ter que voltar um pouco mais no tempo. Vamos voltar a 400 milhões de anos atrás. Uau, vamos lá. Então, o que aconteceu nessa região toda aqui? Aconteceu um choque muito grande de um meteorito. Esse meteorito de grandes dimensões, ele chegou a provocar um afundamento de 400 metros, numa extensão de 1,2 milhões de quilômetros. Essa região pega Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, um pouco do Rio Grande do Sul, pega até um pouco da Argentina, do Uruguai e Paraguai, formando uma grande bacia. Interessante quando esse choque foi tão grande que levantou uma camada de poeira que ficou suspensa na natureza por muito tempo. E o que aconteceu? Os raios solares não incidiam mais sobre o terreno e acabou gerando uma pequena, vamos dizer assim, uma era geológica, uma pequena era glacial naquela região. E isso, o que aconteceu? Com a formação dessa era glacial, posteriormente, com a dissipação dessa poeira, o sol incidindo sobre as geleiras, provocou o derretimento do gelo e essa água potável, essa água doce, que a gente chama doce, desceu e ocupou parte dessa bacia. E você sabe, quando desce a água descendo pela encosta abaixo, também os gelos, acabam arrastando sedimentos muito permeáveis, pequenos blocos de rocha, areias, pedregulhos, e acabaram sedimentando, criando um sedimento, assoreando toda essa bacia. E isso foi alguns milhões de anos. E agora nós falamos de 400 milhões, nós estamos chegando a 300, 290, 300 milhões de anos. Nesse período, o que aconteceu aqui nessa região? A formação de uma vegetação rasteira, muito intensa. E o que acontece com a vegetação? Vêm os herbívoros. Então, vêm os pequenos dinossauros aqui nessa nossa região. Já ocorreram os dinossauros, ocorreram entre 290 até 220 milhões de anos. Esses dinossauros brasileiros, eles eram pequenos, coisa de um metro e meio, vorazes, andavam em bandos e eram violentos, mas herbívoros. Violentos, mas herbívoros. Eu queria ter até um na minha casa para cuidar da minha casa, sabe? Primeiro, porque eles não latem, né? Qualquer ladrão que chegar, a boca deles enorme. Não são carnívoros, né? Não são carnívoros. Então, os dinossauros são chamados de mesossauros brasilienses, esses pequenos. E eles desapareceram aí em torno de 220 milhões de anos atrás. Você não quer saber por que eles desapareceram? Me conte você. Naquele período, em torno de 220 milhões de anos, aconteceu que um período muito grande de estiagem, uma seca muito grande, e aqui se formou um grande deserto em toda a região, um grande deserto. Esse deserto em toda essa bacia. A geologia chama de deserto Botucatu. Se você consultar na internet, você vai ver o que é o deserto de Botucatu. Esse deserto ele ficou aí até 130 milhões de anos, um período bastante longo, formando dunas, carregando areias finas. Já era um material permeável, já era arenoso, então mais fácil ainda de criar essa situação desse famoso deserto. Só que em 130 milhões de anos ocorreu um grande evento geológico. O que aconteceu naquela época? A movimentação das placas tectônicas, a tentativa até de separação dos continentes, gerou zonas de tração muito intensas nessa região, nessa grande bacia. E essa tração causou abertura de fendas, grandes fendas na rocha, em toda a crosta até a parte fluida, né, da lava. E a lava saiu por essas fendas e derramou sobre toda essa bacia, como se fosse uma tampa dessa caixa d'água.
Camada por camada por camada. Justamente, camada, derrames lentos e com o topo bastante horizontal, espessuras de camadas que chegaram até 300 metros de espessura, que a gente chama de os grandes derrames de basalto. Foram os maiores derrames de basalto do mundo, foram nessa região. E o interessante é que essa região granular, que estava cheia de água doce, com essa tampa, acabou criando uma grande reservatório de água, que a gente chama de Grande Aquífero Guarani. É muito conhecido, é uma reserva de... Alguns pesquisadores dizem que tem mais água no Aquífero Guarani do que em todos os rios e lagos que tem no planeta. Então, a grande reserva, nós estamos em cima desse Aquífero Guarani aqui. Bom, e aí o que aconteceu nos últimos 130 milhões de anos até hoje? Processos erosivos muito intensos, é lógico que 180 milhões de anos, a rocha vai se decompondo, vai se transformando no solo, as chuvas vão levando esse solo para os rios, para os cursos d'água, vão até o mar, e vai acontecendo um processo erosivo muito intenso em toda essa região. Aqui nessa região que nós já estamos em cima novamente daquele deserto de Botucatu. Só que o deserto de Botucatu, com essa pressão dessa camada de basalto, se tornou uma rocha que a gente chama de arenito Botucatu. Então hoje nós já estamos em cima desse arenito Botucatu. Se você pegar um acesso chegando aqui para essas jazidas, você vai verificar que tem zonas de areia, intensas de areia. Já é a decomposição do arenito. Você estava me mostrando, inclusive, ali as rochas areníticas aqui Isso, na região. Então nós estamos assim, aconteceu esse processo erosivo, e nós estamos praticamente, alguns trechos, um pouco acima do topo do arenito, no início do derrame, e alguns trechos já estamos já no arenito. Tem regiões que você verifica já a rocha em processo de decomposição, você vê que é uma areia bastante fina, que depende da região, areia mais fina ou mais grossa, isso são os depósitos hoje, né? Ou seja, já é uma rocha, já em processo de decomposição, que é o arenito Botucatu, também chamado de Botucatu. Bom, mas camada por camada para formar essa argila que tem uma influência tão grandiosa, né, tão específica para o nosso corpo. Pois é, eu não cheguei nessa parte ainda. Exatamente. Mas eu quero dizer o seguinte, aqui a natureza ela é muito interessante, que ela deixa testemunhos dessa história. Né? De onde veio essa história? Se nós olharmos nos morros que tem nessa região, esses morros são o testemunho dos derrames basálticos. Você pode observar que os morros, o topo dos morros é horizontal. Isso é o topo do derrame basáltico. Então esse é o testemunho dessa estrutura basáltica, né? E aqui você vê que tem os morros, são testemunhos. O resto já foi erodido. Quer dizer, antigamente, o topo da terra era exatamente no topo do derrame. Bom, ainda não expliquei por causa da argila. Estou aqui aguardando, até porque eu quero os benefícios para minha pele. Justamente, Carol. É interessante o seguinte, você tem que entender essa história para você entender exatamente o que aconteceu. Pesquisando a região aqui, os cursos d'água, nós observamos que tinha blocos de rocha, blocos cascados, remanescentes do arenito, remanescentes do basalto, mas tinha um outro tipo de rocha diferente. E nós fomos pesquisar, eram as rochas kimberlíticas. Você sabe o que são rochas kimberlíticas? Me explique, por favor. As rochas kimberlíticas, elas ocorrem na base da crosta terrestre, a 160 quilômetros de profundidade. Nessa região, as temperaturas chegam a 400 graus e a pressão chega a 50 mil atmosferas. Você imagina, nós estamos aqui com uma atmosfera. Uma atmosfera aqui. Lá são 50 mil atmosferas, a 160 km de profundidade. O que acontece? Acontece que nessa condição de temperatura e pressão, acontece a cristalização dos minerais que estão naquela rocha. E é onde o kimberlita é muito famoso, porque é onde ocorrem os diamantes. Todos os diamantes que existem no planeta vêm de rochas kimberlíticas. É só nessa condição de temperatura e pressão que existe o diamante. Agora você vai perguntar, e as nossas argilas?
Como que qual a vem? relação? E como é que isso vem para a superfície? Como é que vem uma rocha que está a 160 quilômetros de profundidade e chega até a superfície? O que acontece é o seguinte, quando ocorreu esse fissuramento, a rocha se abriu, blocos de rocha da superfície dessas paredes se soltam. E quando a lava sai, ela traz essas rochas. Inclusive a rocha kimberlítica que está lá no fundo, na base da camada sólida da crosta terrestre. Então sobe essas rochas e elas são depositadas justamente na base dos derrames. Tudo ali na nossa mão. Tá bom? Ó, então depositou ali o basalto, que era a lava, né? A lava sólida, junto com blocos de kimberlito. Então, o que tem nessa argila de tão especial, que nós conseguimos encontrar uma região onde existiam blocos de kimberlito misturados com essa lava basáltica. E no processo de decomposição, essas rochas kimberlíticas e as rochas basálticas se tornaram um solo, se misturaram e hoje é a nossa rocha. Então, o que há de diferente é essa forma cristalina, porque ela é diferenciada, ela se formou esse cristal com altíssimas temperaturas, dando essa capacidade de aceleração da troca catiônica. Então, uma vez que você passa a argila no seu rosto, uma vez de aplicação, você já sente a diferença, porque a troca é muito rápida. Influencia até os nossos hormônios. Influencia até internamente o nosso corpo. Então aí está o motivo dessa rocha kimberlítica ser tão, vamos dizer, essa argila ser muito especial. Bom, mas Paulo, uma condição tão diferenciada deve ser raríssima no planeta. Devem ter poucas formações semelhantes a essa que você está me falando. Esse tipo de cristalização nós não conseguimos encontrar em nenhuma bibliografia, em nenhum outro caso. É uma argila muito especial e muito particular, raríssima. Você conseguir essa mistura do kimberlito com o basalto. Então, mesmo em toda a bacia que tem do Paraná, que são 1,2 bilhões de quilômetros quadrados, pode ser que exista outro local que tenha essa argila, mas nós não conseguimos nenhuma informação por aí. É muito raro acontecer, é uma situação muito particular e muito rara. Muito interessante, mas eu ainda tenho uma curiosidade. Sim. Quando a gente vê a argila, né, é tudo tão bem misturado, tão articulado, e você me fala dessas camadas, o que dá essa liga, essa mistura com esses óleos essenciais? Olha, isso é muito interessante, porque essa mistura é uma mistura biológica. Ela é feita com as formigas e com os cupins, parece engraçado, mas é isso. Se você observar um formigueiro, como é que ele faz? Ele faz um túnelzinho e lá ele faz um grande ninho. Um ninho métrico, ou coisa de 40, 50 centímetros, é um ninho, depende do tipo de formiga. Então, esse ninho, o que a formiga faz? Ela pega o grumo, põe na boquinha e leva para cima e deixa lá de fora. Mas só que ela abandona esse ninho periodicamente. E ela vai fazer um outro ninho. Só que ela não faz um ninho do lado daquele. Faz um túnelzinho do primeiro ninho para o segundo e usa o primeiro ninho como um bota-fora dos grumos. Daí a pouco ela faz um outro ninho e usa o segundo como bota-fora e faz um terceiro, um quarto. Você imagina, em milhões e milhões de anos, como que, vou dizer milhares de anos, né? No final, tudo acaba passando pela boca da formiga. Passa passando por essa transformação. Por isso que você não vê a estrutura da rocha. E quando você vê um solo, a gente chama de solo residual, ele tem a estrutura da rocha original. Como nós vimos aqui, vamos ver no quartzito, tem aquela estrutura. Mas quando chega nessa argila, ela não tem estrutura, parece que ela é toda homogênea. Ela já foi toda, né, misturada. Já foi toda passada, misturada pelas formigas. Então, né? Até a formiga eu tenho que agradecer. E a formiga, essa parte plástica da argila, tem a ver com a saliva da argila, da formiga. Que é uma saliva oleosa. Então, esses óleos essenciais, ainda não estudamos esses efeitos dos óleos essenciais da formiga, mas os óleos essenciais vêm também, que tem na argila, vêm também dessa
desse processo de saliva das argilas nesses grumos de terra. Bom, por favor, deixe uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje nessa entrevista. Eu queria deixar realmente uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo. Experimentem, testem a argila em vocês. Se vocês testarem essa argila, vocês verão o efeito. Na primeira vez que você utiliza, você vai ver o efeito. Se você estiver estressado, passe a argila e verifique que você vai acabar o seu estresse. Se você tiver contusão, passe a argila, você vai ver que vai sair a dor. Mas os efeitos na pele, né, são impressionantes. A primeira utilização, você já vê a diferença. Então, experimente. É isso aí. Acho que mais do que confiar genuinamente na informação, o importante é ir a campo e ver os efeitos para você na sua vida e ver se faz sentido, não é isso, Paulo? Justamente, temos que testar. Muito bem. Bom, Paulo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a tua participação conosco. A TVCH sempre busca informações diferentes em áreas, em campos do conhecimento diferentes, para que você possa formar a sua própria opinião a respeito do mundo que te cerca. E é sempre muito bom quando nós recebemos pesquisadores com tanto embasamento como você trouxe hoje, Paulo. Obrigado. Eu estarei sempre à disposição de vocês, qualquer outro assunto que eu tiver condição de ajudar e passar informação para vocês. Eu estou às horas. Muito obrigado. Excelente, muito obrigada.